Dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Aqui é o Marcos em mais um vídeo para o canal e nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre a cultura negra norte-americana. Eu trouxe aqui hoje informações para falar sobre um artista que infelizmente faleceu e que se chamava Jean-Michel Basquiat. Só que antes eu quero mostrar de onde que eu tiro essas ideias para falar desses caras que eu estou trazendo. Eu escutei um podcast sobre o Basquiat, não me lembro se foi na BBC, mas eu fui ouvindo um podcast e aí, à medida que eu ia ouvindo, eu ia pausando e anotando informações aqui. Eu numerei elas para facilitar o meu estudo. Aqui está o título, né? Jean-Michel Basquiat, que é o nome completo dele. E aqui várias informações que eu fui ouvindo e aprendendo ao longo do podcast. Eu geralmente escolho um tempo verbal que eu quero estudar. São 12 tempos verbais, mas existem 4 que são os mais utilizados, de acordo com aquilo que eu venho descobrindo nas minhas pesquisas por mim mesmo. E eu procuro sempre reforçar esses 4 aí. É a minha opinião pessoal, aqueles que a gente mais utiliza e realmente é uma coisa que eu acredito que funcione. E parece que tem funcionado pra mim. Talvez funcione pra você também. Bom, então chega de blá blá blá, já estou falando aqui há um minuto. Agora eu vou entrar no tópico. Aqui não tem todas as informações e tá de ponta cabeça. Agora tá certo. Aqui não tem todas as informações, só que mesmo assim eu acho que vale a pena de falar. Eu vou ficar segurando essa placa aqui e de vez em quando eu vou olhar para ela para poder ir me lembrando das coisas. Então vamos lá. Jean-Michel Basquiat. Esse nome dele, Jean-Michel, é um nome francês, porque o pai dele era nascido no Haiti. O pai dele era meio metade haitiano, metade americano. Então falava francês e colocou o nome dele de Jean-Michel Basquiat. Inclusive esse Jean-Michel tem um traço, né? Jean traço Michel. É meio composto ali. A francês eu não sei como é que funciona lá essa questão dos nomes. Então Jean-Michel Basquiat. Filho de pai metade haitiano, metade americano e filho de mãe dominicana. Então ele já nasceu com esse background latino, morando nos Estados Unidos, no Brooklyn, que é uma parte bem conhecida de Nova York, que coloquei o N e o Y de Nova York. Então está aqui que o pai dele era haitiano e ele cresceu com essa cultura, né, latina dos pais dele, tanto do pai quanto da mãe. O pai dele era contador, trabalhava no escritório de contabilidade e o pai dele trazia muitos papéis para casa, papéis de rascunho desde que Basquiat era criança. Então Basquiat cresceu com vários papéis de rascunho para ele poder desenhar ali, né, fazer as suas artes. Começou bem criancinha. E a mãe dele sempre incentivou muito o filho. E por ter os pais latinos, ele cresceu com esse background visual de cores e formas que puxam mais para o latino. Inclusive, vocês podem dar uma googada aí, só jogando Basquiat no Google e mudando para imagem, vocês já vão ver várias coisas legais. Bom, vamos seguir em frente então. O Basquiat tem esse cultural heritage, que é essa herança cultural dos pais dele, né, negros e latinos. E desde que ele era criança, ele costumava desenhar. Coloquei aqui só para reforçar, né? Draw Sans Kid. E depois que ele ficou adolescente, ele começou a fazer grafite. Porque o grafite lá nos anos 70, 80, 90, ele era bem forte em Nova York, talvez até hoje. Então o Basquiat, ele grafitava prédios e também grafitava trens. Né? Os trens de Nova York são bastante grafitados. E o Basquiat foi desenvolvendo um estilo próprio, que pode ser conhecido também como aforismo. E aí, Basquiat fazendo a sua arte, etc e tal, ele começou a ficar conhecido. O trabalho dele começou a cair no gosto das pessoas. As pessoas começaram a identificar o trabalho de Basquiat. E depois desse período, ele começou a ser meio que aclamado pela crítica. Então ele resolveu pegar a arte que ele já fazia e tentar colocar em alguma superfície, né, para poder desenvolver algum produto e capitalizar e vender. Então ele começou a fazer blusas de moletom, camisetas, adesivos, enfim, com a arte dele. E aí ele foi ficando mais conhecido e caindo mais no gosto do público. Começou a participar de algumas exibições, alguns collabs, né, algumas coisas colaborativas com outros grafiteiros e artistas, até que um dia ele foi apresentado, né, num desses lugares, desses círculos novos que ele começou a frequentar. Ele conheceu um artista chamado Andy Warhol. Andy Warhol. E esse Andy Warhol é um designer, ele é muito conhecido por um produto que ele desenvolveu, né, um rótulo de uma sopa chamada Campbell's, que acabou virando um ícone de cultura pop hoje em dia. E o Andy Warhol, ele é bastante conhecido nessa questão da arte pop. Tem
um quadro que ele fez, não sei se é quadro, se é colagem, que são 4 fotos, né, estilizadas da Madonna. E as cores dessa art pop art, geralmente são cores fortes e vibrantes, né? Então tem as cores da escala Semic, né, da paleta Semic. Então tem o magenta, tem o ciano, tem o yellow, enfim, as cores dele são bem vibrantes. Bom, eles começaram a ter afinidades, trabalhar juntos. E aí o trabalho deles acabou ficando mais comercial. Porque até então o Andy Warhol já tinha esse trabalho, né? O Andy Warhol já tinha esse trabalho bem comercial. O Basquiat não, era uma coisa mais autoral. E eles começaram a fazer logotipos juntos e também mascotes para empresas e começaram a ter uma boa parceria, assim. A coisa começou a funcionar. Depois que eles começaram a trabalhar dessa forma, o Basquiat começou a pintar muitos quadros. O Andy Warhol abriu muitas portas para ele, eles começaram a fazer coisas comerciais juntos, só que o Basquiat continuou fazendo coisas autorais. E o Basquiat começou a expor o trabalho dele em muitas galerias de arte dos Estados Unidos e também na Europa e em outros continentes. E aí o Basquiat começou a vender e assim, as pinturas dele chegavam a valer 20 mil, 30 mil, 50 mil. Porém, mesmo com fama, mesmo com grana, infelizmente o Basquiat conheceu as drogas, né, a heroína, e começou a usar muita droga, muita heroína. E ele ficou muito viciado. Ele começou a ficar paranoico, ele achava que alguém estava perseguindo ele, que alguém desejava matar ele, enfim, ficou bem perturbado até um dia que ele teve uma overdose e acabou morrendo. Depois que ele morreu, ele ficou assim meio que imortalizado. E isso realmente acontece. Quando um artista morre, as pessoas tendem a valorizar mais o trabalho que ele tinha em vida, porque ele não está mais vivo para poder fazer outro trabalho, para pintar outro quadro, outra tela, enfim. E o Basquiat teve um dos seus quadros comprado por um milionário japonês, que na época isso era 1980 e pouco. Um milionário japonês comprou um dos seus quadros por US$ 1 milhão, que é dinheiro pra caramba. Esse foi um quadro que foi assim, teve o valor comercial mais alto até 1980 e pouco, até aquele período lá. Então é bem legal essa história, né? Você pega ali esse background de artista de rua, um artista pobre, negro, filhos de pais imigrantes, mas que começou a desenvolver um trabalho que acabou sendo muito reconhecido tanto nos Estados Unidos como internacionalmente. Então aqui com vocês, Jean-Michel Basquiat. Falei um pouco sobre ele, das coisas que eu estudei há um tempo atrás, e isso é bem legal. Tem mais coisas também, eu cheguei a gravar alguns áudios de mim falando, para depois eu me escutar, né? E sempre é bom estudar inglês, eu acredito, com alguma coisa que nós gostamos. O inglês ele acaba sendo uma superfície, e em cima dele a gente pode estudar, sei lá, negócios, estudar diálogo de viagens, estudar história, enfim, a gente pode ter essa intenção que eu acho que o inglês ele fica muito melhor, ele não fica pesado, né? Tenho que estudar gramática em inglês, eu estudo inglês, mas com alguma coisa que me agrada e me faz bem. Ok, tô aqui há 8 minutos falando somente em português e agora eu vou apertar aquele botão que muda magicamente a minha voz para inglês, porque esse é o objetivo maior do canal. Eu também estou tentando aqui informar algumas coisas que eu estou descobrindo ao longo do tempo, só que o objetivo principal é sempre melhorar o meu inglês como a segunda língua. Deixa eu segurar minha placa e vamos lá apertar aquele botão maroto. Hello beloved audience, this is Marcos one more time in another video, and I started this video talking in Portuguese as usual, as you know, as I know, as everybody knows. I want to show respect to Brazilian people, and then I started talking about Jean-Michel Basquiat. Basquiat is pretty well known in US, and I'm quite sure that he is well known in other countries, in Europe for sure, in Latin America as well, and things like that. Okay, then I was explaining that I just take some notes over here on my whiteboard, you know, just to remember me about what I would like to talk. And then I was explaining as well that I have here this notebook, and I discovered about Jean-Michel Basquiat because I was listening to some podcast that I can't remember if it was from BBC or from another broadcast streaming. I don't know, I can't remember, but I may remember the information. Then I was explaining one more time what sort of speaking drills and grammar drills and writing drills I did to have this sort of information to write down on my whiteboard. I was explaining that I have here this notebook, and then I was listening to this podcast that I talked a couple of seconds ago,
and taking many notes. I think, I'm not sure about that, but I think that I took about 100 different sort of phrases, just to know more about Jean-Michel Basquiat. Because in this year, I don't know why and when it started, but in this year, I started just wanting to learn more about black culture, American black culture, Brazilian black culture, African black culture, and so forth. And I went to South Africa, to visit my ancestral land and, things like that. So let's keep talking about the main subject here because I don't want to lose myself. Okay, I took my whiteboard one more time and now I'm going to talk about Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat was born in Brooklyn, New York, and I am talking that he had because he passed away, many decades ago. And while he was alive, he had a Haitian dad. His dad was half Haitian, half American, and he had a Dominican mother, okay, Dominican mom. And then Basquiat was born, like I said, and then he had many cultural heritage coming from his parents. His father used to work as a counter, and his mom was just a housewife, And then Basquiat's father used to bring to him many papers, many papers that couldn't be used anymore because they were printed in one side, but Basquiat could use the other side of this paper to draw, okay? Because Basquiat at that time was just a kid, about 8 years old, 9 years old, something like that. So Basquiat started being an artist, designer since he was a kid, just having fun at first, and then he just keep drawing and drawing without stopping, okay? And Basquiat, when he was about 12 years old, 13 years old, 14 years old, he decided to quit, to left the school, and he did that. He went out of the school and then he started doing graffiti, mainly in buildings and in the subway in New York. I don't know if you know, perhaps you watched many films from New York, and if you did that, you know what I'm talking about, the subway. And then Basquiat got really well known. Many people started knowing about Jean-Michel Basquiat, and Basquiat thought better and he decided to take this art and to do hoodies, t-shirts, stickers, and things to sell and try to find out a way to have some income, not only just doing draws and graffiti, but just having some sort of income. And then he did that. And then continuing, he sold many items, like I said before. And then once he met this guy, really well known, really famous. I just put here the surname, but the first name is Andy. And Warhol was a designer by formation, and then they together had a really good contact and they started working together. But in this time Basquiat stopped just a little bit doing personal and side projects, and he started doing professional projects that were providing many incomes, like logotypes and uh, character, and things like that, together with Andy Warhol. But then after some times, Basquiat felt, Basquiat was missing to do more personal projects, and Basquiat started painting, doing many paintings with his art. His art was really well known. A little bit of aphorism, a little bit of graffiti, something from the streets. It was really fun, and he started doing many projects and traveling around to Europe. Having his projects in some sort of exhibition in many countries over the world, and it was really fun in selling about 20 thousands of dollars, $30,000, $50,000, and having many incomes, and let's continue that. So, but Basquiat, even he had many incomes, even he had many good friends, even he had
many girlfriends, even he had, good companions and family. He unfortunately start using drugs, you know, heroin, many drugs, many heroin, many injections, and he become really upset, half crazy, like he was thinking all the time that someone was following him, stalking him, and was going to kill him. And once he used many drugs, he drugged himself many times, and unfortunately, he passed away. He died. And after some time, when some artist passes away, he started being more well known that he or her was before. And Basquiat's projects, Basquiat's paintings started being more available, the prices were really higher. And then once one Japanese millionaire decided to buy a Basquiat painting and he paid $1 million for that. It was the first time that some American artist had some painting so well known, some well paid, for a good price. And that's it. It's quite hard to talk about something that's actually isn't part of our area of study, and it's hard, but in some time it's nice to have because I may at least try to find out a way to improve that, to have my own English, go into different directions. Because sometimes I try, me, I'm quite sure about that. Sometimes I just try to find out a way to translate some music from Portuguese to English and from English to Portuguese. And then in another day I try to do some poetry. And then in another day I try to talk about some grammar. And then in another day I try to talk about my trips, the place that I already visited, like Africa, Dublin, and so forth. And that's fine because I'm trying to talk about job and things different in each video. Whew. I'm okay. Are you okay over there? Are you fine? Are you nice? What are you doing right now? What did you do in the morning? What did you eat? Let me know a little bit about you. Perhaps not. Perhaps you just like to see me. You don't want to do any communication. And that's okay. But anyway, I'm going to introduce myself because perhaps you don't know me. My name is Marcus. It's a pleasure to meet you. I'm a Brazilian guy from Sao Paulo and I am here every single day trying to find out a new way to study English and to do my English much more better than it's right now. And I really hope to see you all in the future, my fellas. And bye bye.